Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar a segunda semana, tá, do módulo de construção de páginas web. Na primeira semana, eu mostrei para vocês sobre linguagem HTML e linguagem CSS, tá? O que são tags, como a gente muda o aspecto visual de uma tag. Eu expliquei também que o CSS ele cuida da parte visual, enquanto o HTML ele cuida da parte estrutural do documento, né? Da parte do conteúdo e também da parte da estrutura. Tá? Nessa segunda semana, nós vamos ver sobre os layouts do HTML. Tá? O que são layouts? Layouts é como os elementos e como o conteúdo vai ficar organizado na página. Tá? Se vocês perceberem nos vídeos da semana 1, o layout ele está sem layout. Tá? Aparece um elemento embaixo do outro, não tem nada organizado. Tá? E nessa semana nós vamos ver como nós vamos organizar esses elementos numa página utilizando uma propriedade do HTML chamada Grid Layout. Tá? Então vamos lá. Aqui do meu lado esquerdo da tela eu já tenho o localhost aberto, tá? O champ já está aberto aqui na pasta da aula 2. E eu tenho aqui o HTML, tá? Ele está vazio, tanto é que se eu atualizar aqui vai continuar vazio, tá? Então nós vamos abrir aqui um documento HTML para a gente poder fazer a nossa aula de hoje, tá? E ele vai ser bem simples. Então nós vamos começar aqui, vou criar uma div, tá? A div, ela é uma tag que ela cria um espaço, ela cria um container, tá? Ela cria um bloco para a gente poder trabalhar, organizar os nossos conteúdos dentro do HTML, tá? Então, se eu escrever aqui, ó, sei lá, cabeçalho, tá? Eu vou salvar e vou atualizar aqui, ó, apareceu aqui cabeçalho. E observa que a div ela não tem um aspecto visual próprio, né? Ela só escreveu e se a gente colocar aqui em exibir código fonte da página, ó, tá aqui, tá? Div cabeçalho, tá bom? Normal, tá? Vamos zerar isso daqui. Então, nós vamos usar as divs para organizar o nosso conteúdo dentro do HTML, tá? Para a gente fazer o grid layout, tá? Primeiro, nós temos que criar uma div que ela vai abraçar todo o conteúdo, tá? Nós vamos chamar essa div de uma div container, tá? Vou até colocar aqui como uma classe container, tá? Por que isso? Porque ela vai abraçar todo o conteúdo da nossa página, tá? E aqui dentro dessa div container, nós vamos colocar os nossos conteúdos, tá? Então eu vou ter aqui um conteúdo de cabeçalho, tá? Eu vou ter um conteúdo que vai ser um menu lateral, tá? Eu tenho um conteúdo que vai ser o conteúdo principal. E eu vou ter uma div para guardar o rodapé. As informações de rodapé, tá? Então olha só, a hora que eu salvo e atualizo aqui, olha como que apareceu, tá? Um texto embaixo do outro, tá? Sem organização nenhuma. E agora nós vamos organizar esse conteúdo para que ele possa aparecer bem organizado aqui na nossa página. Tá? Primeiro, o que nós vamos fazer? Como eu coloquei aqui a classe container nessa div principal, tá? Entenda que essa div container ela está abraçando todo esse conteúdo. Tá? O cabeçalho está dentro de uma div que está dentro de outra div. Tá? E tudo isso daqui está dentro dessa div container, tá? Então vamos lá. Para cada conteúdo, para cada item do conteúdo, eu vou colocar uma class diferente, tá? Então para o cabeçalho, vou colocar aqui uma tag chamada cabeçalho, container cabeçalho, tá?
Vou chamar aqui de container cabeçalho. Para não sair muito da tela ali, tá? Container menu. No principal, chamar ela de container principal. Tá? E o rodapé, container rodapé. Nas classes, eu não vou colocar acento, tá? Para não dar problema com o CSS. Vou salvar, atualizar, beleza, continua a mesma coisa. Agora que o meu container tem uma classe e todos os meus conteúdos têm uma classe, o que eu vou fazer? Eu vou começar a escrever o meu grid layout, tá? Para isso, eu vou criar aqui um novo arquivo e vai ser o arquivo de estilos.css, tá? Então, o meu arquivo de estilos, eu vou abrir ele aqui na read, né? Então, estilos.css. Beleza. Ok. Tá aqui, tá? Estilos.css e aí eu abri ele aqui. Primeira coisa, eu vou pegar esse container, tá? Que é essa classe aqui, e vou dar para ela, ó, .container, tá? Ou posso colocar div.container, tá? Tanto faz. Se eu fizer assim, ó, todos os elementos que tem a classe container. Como o meu documento só tem essa div com a classe container, vai pegar ela, tá? Mas eu posso fazer assim também, ó, div.container. Então isso aqui seria todas as tags div que tem a class container, tá? Nesse exemplo aqui vai dar na mesma, tá? Então, class container, eu vou colocar grid, mentira, não é grid, é display, grid, tá? Isso daqui vai falar para o meu CSS, para a minha página, que esse conteúdo ele deve ser exibido no formato de grid, tá? Se eu atualizar aqui, não vai mudar nada porque eu não alterei nada ainda, tá? Então vamos lá. Agora eu vou colocar como vai ser o meu template, como vai ser a disposição desses elementos na minha página. Então, para isso, eu tenho uma propriedade que chama grid template áreas, tá? Grid template áreas. Nesse grid template áreas, eu vou falar para o meu HTML como que eu quero dispor aqueles elementos ali dentro da minha página, tá? Então, eu vou colocar da seguinte forma. Eu quero que a primeira linha, e isso vai ser no formato de linhas e colunas, tá? Então, eu quero que na primeira linha eu tenha cabeçalho, cabeçalho e cabeçalho. Eu quero 3 colunas de cabeçalho, tá? Eu quero que na minha segunda linha eu tenha um menu, uma coluna com o menu, tá? E 2 colunas com o conteúdo principal, tá? Então observa que eu tenho uma linha com 3 colunas, tá? Uma linha com 3 colunas e aqui eu quero que tenha uma linha também com 3 colunas, que vai ser o meu rodapé. Rodapé, tá? Beleza. Então, eu já defini que eu quero 3 linhas, eu quero um template, né? Que eu quero um formato de 3 linhas, tá? Com 3 colunas. Sendo que a primeira linha, ela vai ter só o cabeçalho, tá? Então, vai aparecer aqui como se ela fosse uma linha com uma coluna que ocupa toda a tela, tá? Na segunda linha, vai ser uma linha que ela tem uma coluna com o menu e 2 colunas como principal, ou seja, essas 2 colunas aqui vão aparecer como se ela fosse uma coluna só. E aqui no final, uma linha com
3 colunas iguais, né, rodapé, então ela vai aparecer como se ela fosse uma coluna, tá? A hora que eu der atualizar aqui, a hora que eu terminar e atualizar, você vai ver como que isso vai aparecer, tá? Então vamos lá. Agora eu preciso falar para o meu HTML o que são essas colunas, tá? O que é o cabeçalho, o que é o menu, o que é o principal, o que é o rodapé. Para isso é bem simples. Eu vou usar essas classes aqui que eu criei, tá? Então eu vou falar para o meu CSS, ó, essa classe com cabeçalho, vamos falar aqui, ó, essa classe com cabeçalho, ela vai estar relacionada com este cabeçalho aqui, tá? Então eu vou falar para ela, ó, grid área, a área desse com cabeçalho, ela é o cabeçalho, tá? Que é isso daqui que eu escrevi, tá bom? E aí eu vou fazer isso com todas. O com, deixa eu ver aqui. Então eu tenho com menu, com principal e com rodapé. Com menu, com principal e com rodapé. Agora eu vou falar para ele, ó, esse com o menu, o grid área dele é o menu, esse menu aqui, tá? Ele vai chamar menu. O com principal, o grid área dele, ele vai ser o principal, tá? Então vamos escrever aqui, principal. E o rodapé, o grid área dele vai ser o rodapé. Ok? Beleza. Então, vou salvar. Vamos ver como é que se atualizar aqui vai mudar alguma coisa. Olha só, ele já deu uma mudada, tá? O menu lateral já ficou desse lado aqui e o conteúdo principal ele já ficou do lado do menu lateral, como eu tinha solicitado aqui nessa linha, ó, tá? Então a primeira linha ficou sendo toda do cabeçalho, a segunda linha ficou sendo o menu lateral com o conteúdo principal e a terceira linha ficou sendo o rodapé, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui algumas cores para poder visualizar melhor como que isso vai ficar, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou falar para ele, ó, todas as divs que estão dentro da div class container. Então eu quero colorir somente essas divs aqui. Então qual que é a regra? Eu quero todas as divs que são filhas da div class container. Como que eu escrevo essa regra? Bem simples, ó. Div class container, todas as filhas div, tá? Então isso aqui está significando o seguinte: todas as tags divs que são filhas da div class container, ou seja, somente essas 4 aqui, tá? Então o que eu escrevi aqui dentro vai ser aplicado a essas 4 divs, tá? Então vamos colocar aqui background color, CD. É um cinzazinho. Vamos atualizar. Ó, tá vendo? Ó? Todas elas ficaram coloridas, tá? Beleza, mas aí eu quero colocar uma de cada cor. Então vamos colocar aqui background color, green. Vamos copiar aqui para andar mais rápido. Essa aqui vai ser red, essa aqui vai ser yellow, essa aqui vai ser blue, tá? E eu vou tirar essa aqui por enquanto. Beleza. Então vou atualizar. Olha só, cada uma ficou de uma cor, tá? Vou colocar aqui o texto da cor branca, que ele ficou meio... Ai, beleza, só o amarelo aqui que ficou diferente. Vou pegar uma cor mais escura aqui. Purple. Beleza, tá?
Então, olha só, eu tenho minha estrutura, tá? E ela já está do jeito que eu quero. Eu só escrevi aqui o conteúdo, tá? E com o CSS eu estilizei, organizei o meu conteúdo, tá bom? Agora eu quero o seguinte, eu queria aumentar o tamanho dessas linhas, né? A altura dessas linhas. É bem simples também, tá, gente? O que a gente vai fazer? Eu posso colocar para cada linha o tamanho da altura, tá? Então o que eu vou fazer? Grid, template rows, tá? Grid template rows. E aí eu vou definir aqui no rows a altura de cada linha, tá? Então eu quero que a primeira tenha 15% da altura do VH, né? Que é a altura visual da página. Então o VH é o tanto que eu estou visualizando daqui do topo até o final, tá? 15%. Eu quero que a segunda linha tenha 60% do VH, tá? VH. E aí, a última linha, que seria a linha do rodapé, eu quero que ela tenha um restante, ou seja, 60 mais 15 vai dar 75, tá? Para 100% vai faltar 25, né? Então vou colocar aqui 25, VH, e vou salvar e vou atualizar, tá? Aí, já mudou aqui para mim. E observa que quando eu mexo, deixa eu minimizar aqui isso daqui. Quando eu altero o tamanho, ela acompanha, tá? Ela é responsiva. Eu vou mudando o tamanho e ela vai acompanhando. Por quê? Porque eu usei essa unidade de medida aqui do VH, tá? E aí eu vou conseguir organizar o meu conteúdo do jeito que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar aqui 15, e salvar e atualizar, ele vai sobrar um espacinho aqui que é os 10% que eu não utilizei, tá? Mas mesmo assim ele vai acompanhar o responsivo, tá? E aí esses 10% aqui que eu não utilizei, eu posso colocar no conteúdo, tá? Tá bom? Eu queria outro layout, tá? E aí você vai poder mudar o layout aqui, tá? No Grid Template Areas, tá? Aqui você define o layout, aqui você define a altura de cada linha, tá? Se você quiser definir também a largura de cada coluna, bem simples também, Grid Template Columns, tá? Aqui você define a largura, tá? Eu quero que esse menu lateral esse menu lateral aqui, ele tenha 10% 10% do view width, tá? Que é a largura, a largura visual, tá? O VH é a altura visual, o VH a altura visual e o VW é a largura visual. Então eu quero que a primeira coluna tenha 10% e as outras colunas tenham 50%. VW, são 3 colunas, né? VW, tá? Vou salvar e atualizar. Então, olha só, ela ficou com 10% e as outras duas colunas ficaram com 40, né? 40 não, 45. Que é para dar 90 e para dar 100, tá? Então, 10 mais 45, 55, mais 45, 100. Então, atualizando. E aí, quando você mexe, ele acompanha lá os 10%, tá? Certo? Beleza. Eu vou interromper esse vídeo aqui e depois eu volto com mais dicas sobre o Grid Layout. Tá bom? Até o próximo vídeo.